RCV Notícias. 19 horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Boa noite. A Câmara Municipal do Sal promoveu hoje mais um dia de serviço social no município. As atividades que visam reavivar o espírito de solidariedade contemplaram várias ações em prol dos mais desfavorecidos em todas as localidades da ilha. Carciana Lima. O Dia do Serviço Social ao município convida os salenses a darem um pouco de si em prol dos mais necessitados. E muitos foram os munícipes e instituições que se juntaram à Câmara Municipal nesta iniciativa, através de lavagem de carros para arrecadação de fundos para compra de fraldas e cestas básicas, também pintura e reabilitação de moradias e casas de banho e ainda através de despistes de diabetes e tensão arterial, bem como a disponibilização de informações de serviços diversos. O influenciador digital Rivan Souza e Carlos Duarte, ativista desportivo, foram alguns dos que puseram mãos à obra. A Thalita dá aquela ajuda a nós sensibilizar o pessoal para bem tratar cor. Uns bem para lavar cor, outros só ajudar naquela contribuição que é para comprar fraldas para idosos, já que já é de caminho que mais tem show. É uma ajuda e já é a melhor coisa que a pessoa tem que fazer. Na Cabo Verde, esse é que é o caminho. Está a ajudar quem precisa mais, embora que deve ser hábito, porque cada cabo-verdiano tem que pensar na passo importante que é para que está a depender. Nós tudo temos que juntar mão de toda maneira, porque nunca tem recursos nenhum, se não juntar mão, não tem dificuldade no futuro. O vereador da Coesão Social, Juscelino Cardoso, diz que o Dia de Serviço Social ao município, instituído em 2009, veio para ficar. É um dia que já ganhou o seu espaço, ganhou a sua própria dinâmica e temos que cada vez mais envolver para que este dia engrandeça cada vez mais em favor dos mais desfavorecidos. O nosso dia-a-dia é muito apressado e muitas vezes não damos conta de uma necessidade do nosso próximo, do nosso semelhante ao lado. Por isso que, para além de reavivar esse espírito de solidariedade, queria chamar a sociedade civil, chamar as famílias, chamar as outras instituições, tanto pública como privada, no sentido também de criarem o seu dia do serviço social. Não que seja para o município, mas para os munícipes, as pessoas e famílias mais vulneráveis. As ações solidárias decorreram em todas as localidades da Ilha do Sal. Ainda na Ilha do Sal, a ASA está a promover uma campanha de incentivo ao cuidado da saúde da mulher. É realizada em parceria com a Delegacia de Saúde, que há 3 semanas faz gratuitamente o rastreio de câncer do colo de útero às mulheres da empresa. O Valdemar Almeida tem mais pormenores. Associada à ASA, a Delegacia de Saúde do Sal vem realizando durante 3 sábados coletas da citologia das mulheres da referida empresa no ativo e na situação de reforma e de outras mulheres de ilha que não têm possibilidades de efetuar este teste para detectar alterações nas células do colo do útero. O médico e delegado de saúde do Sal, José Rui Moreira, diz que é extremamente importante fazer este teste para os colaboradores da ASA conhecerem o seu estado de saúde. A ideia é fazer rastreio para detectar câncer do colo do útero na colaboradores e nas pessoas que têm, um grupo de pessoas que têm condição de paga para fazer citologia. É extremamente importante para permitir colaboradores saber se o estado de saúde em termos de citologia, em termos de prevenção, de se escolhe de útero se está ok, mas também permite a algumas pessoas, portanto, cerca de 40 pessoas, que têm condição de fazer citologia em outros, portanto, paga, para benefício desse apoio de ASA. José Rui Moreira enaltece a iniciativa da ASA, que serve de encorajamento para outras empresas seguirem este mesmo exemplo. Nós esperamos ter outras empresas que podem apoiar para os colaboradores, mas também, particularmente, também para a população carenciada que tem condições de fazer. Por ano, temos cerca de 3 mil mulheres que têm necessidade de fazer citologia, portanto, cada 3 anos. Então, é um número razoável de mulheres, só na público
ele é extremamente mais difícil. Então, se empresas ajudam, então conseguir atingir mais mulheres, detecta situações de lesões na colo do útero e trata precocemente para evitar câncer de colo do útero. Para a colaboradora da ASA, Érica Cardoso, realizar esta coleta de citologia reveste-se de grande importância e encoraja outras mulheres a seguir este exemplo. Mesmo sendo jovem, mas é um causa importante, principalmente na prevenção, né, de doenças de colo do útero e outras doenças que não se vê que não tem que evitar. Então, quanto mais cedo e mais frequente for feito que esse despiste é muito bom e então encoraja toda a mulher, mesmo sendo jovem, a fazer esses exames ali, principalmente para descargo de consciência, né? A ASA, que assinala os 40 anos juntamente com a Delegacia de Saúde, realiza durante 3 sábados consecutivos exames do cancro do colo do útero, que envolve 120 mulheres colaboradoras e outras 40 que têm fracos recursos para efetuar este tipo de teste. Crianças sensibilizaram hoje condutoras para os perigos da estrada numa ação organizada pela Direção-Geral dos Transportes Rodoviários que aconteceu nas principais cidades do país. As crianças foram os agentes da autoridade e lembraram aos condutores as regras da condução defensiva. Alissa Silva, na cidade da Praia, tem a lição bem estudada. Primeira coisa que queria falar, no também falou sobre coisas que deve ter sempre com criança. É um cadeirinha que assim até provoca acidente e mortes. Na condução, tem que obedecer tudo as regras que existem. E também a que conduz, você pode utilizar o telefone para botar também uma coisa boa. Às vezes, botar é só uma mensaginha, mas depois botar acaba para dar um acidente. E depois nem você percebe como que botar aquela. E outra coisa é que quando você é uma pessoa que caça com tipo deficientes, você precisa de ajuda, você para carro, você ajuda. E o máximo de velocidade é 60. Se vai mais de 60, pode acontecer um acidente. Você tem que usar cinto de segurança, que é obrigatório o uso. Você protege a cabeça própria, você também você protege outros. Obrigada e bom fim de semana. Os agentes de Palma e Meio também distribuíram panfletos sobre a prevenção rodoviária numa aula de bons comportamentos aos condutores que foram apanhados nesta Operação Stop, pensada para alertar os miúdos e mais crescidos para a prevenção rodoviária, explica a Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários. A prevenção e segurança rodoviária é uma questão que foi declarado para a ONU enquanto saúde pública, então foi chamada a atenção de todos os governos no sentido de dar maior atenção a essa questão. Então, desde então, não tem um plano nacional estratégico de prevenção e segurança rodoviária. Então, tudo que não está fazendo dentro desse âmbito ali é dando essa sequência. Se eu falei essa campanha ali bem desde novembro, o lema que é desconecte-se e dirija com responsabilidade, sua vida importa. A ideia é sempre chamar atenção para as pessoas, para uma condução preventiva, prudente, cuidadosa, onde que se respeita as regras de trânsito, onde que se respeita aquilo que é estabelecido na lei, quanto à própria colocação das chapas de matrícula, quanto a... O que mais? Quanto ao uso do telemóvel, que é muito importante, muitas vezes nós escutamos as pessoas, né? Então a pessoa está falando assim, não, a minha já tem 8 anos, está conduzindo, está domina, cá tem problema, são mensagens, são chamadas, mas literalmente não pode perder vida numa questão de segundo. Desconecte-se e dirija com responsabilidade é o lema desta campanha que pretende evitar as mortes na estrada. Praia Acessível, Mar para Todos, de Teresa Mascarenhas e Admilson Tavares, representantes da Associação Acarinhar, é a ideia vencedora da 15ª edição do Sport Bootcamp, que decorreu na cidade da Praia de 20 a 25 de maio. As ideias de negócios foram apresentadas numa sessão final que aconteceu durante a manhã de hoje no restaurante
da capital. Em segundo lugar ficou Ami Edipagibo, de Bernardo Almeida, e em terceiro a Arte e o Desporto, como forma de integração social, de Pedro Tavares. Num total de 22 participantes, foram apresentadas no final 14 ideias de negócio no setor desportivo nesta edição do Sport Bootcamp, que foi a terceira a ser realizada na cidade da Praia. A sessão final apresentou os resultados da semana de trabalho de todos os grupos participantes e de mais de 20 horas de mentoria com especialistas em empreendedorismo, inovação e desporto. As ideias vencedoras passam agora para a segunda fase do concurso, que terá início a 3 de junho e vai reunir as melhores ideias das edições do Sport Bootcamp deste ano de 2024. O Sport Bootcamp já teve 14 edições realizadas em Cabo Verde e uma em São Tomé e Príncipe, soma já mais de 250 promotores certificados. A Pastoral da Esperança e Saúde de Santiago Norte realizou hoje, em parceria com o Ministério da Saúde, o primeiro Fórum da Saúde Mental, sob o lema Saúde Mental, Prioridade e Compromisso para Todos. Aconteceu no Centro Paroquial do Carvalho, na Igreja de Baixo, município de Santa Catarina. Reportagem de Ângela Monteiro. O evento acontece no quadro do lançamento oficial do Ano da Saúde Mental, formulado pelo Governo de Cabo Verde. E a iniciativa surgiu no sentido de promover um estilo de vida saudável e reforçar as políticas públicas para a melhoria da saúde mental na região Santiago Norte e Cabo Verde no geral, assegurou o vigário e representante da Pastoral da Saúde e Esperança, Padre Francisco Sanches. Mas é preciso que nós não tenhamos consciência de prevenção, sobretudo, para moderar comportamentos desviantes. Muitas vezes na escola mesmo, por isso que nós nos convida de redações escolares, como muitas vezes ele que começa a ter desvios. O sociólogo Henrique Varela destacou a necessidade urgente de um esforço conjugado das famílias e das instituições para inverter a problemática. O acolhimento, proteção, para que se sintam seguras. Terceira coisa, desenvolver uma política de incentivo. Devemos trabalhar, juntar em arco e agir em coletivo, em bloco. Existe a união, a colaboração, a participação e a ação de todos para a solução dessa problemática da saúde mental. Para a representante do Ministério da Saúde, a médica Ludmila Miranda, é preciso a transformação da saúde mental e a atenção para aqueles que mais necessitam. Onde que não sabe, mas esta mestre de atividades promotoras e atividades que terão ferramentas para o cultivo de saúde mental e para a melhoria de nossa qualidade de vida. E aquele fórum é um também exemplo, mas todas as instituições estão engajadas. Uma coisa é certa, há vários anos que é perceptível os doentes mentais a deambularem pelas ruas da cidade da Sumada sem nenhum cuidado médico e causando prejuízos às pessoas e residências. Mas medidas para pôr cobre à situação estão sendo tomadas, disse a autárquica Jacira Monteiro, que avançou por outro lado a intenção pela construção de um centro de dia com este propósito. É claro que nem sempre isto que tem sido possível, por isso que nós não criamos estruturas que têm ajudado a cuidar de casamentos mentais. Nos fala da nossa Casa da Sopa, que é um espaço onde que doentes praticamente passa lá o dia todo. Agora, é preciso não pensar em algo maior. Pensa que os doentes que têm familiares, que muitas vezes estão por noite na rua, por isso que nós não temos uma ambição de um centro de dia que realmente acaba para servir para albergar aqueles doentes mentais ali. No primeiro Fórum de Saúde Mental, desenhado pela Pastoral da Esperança e Saúde da Vigararia de Santiago Norte, em parceria com o Ministério da Saúde, fizeram parte também das discussões temáticas como saúde mental versus desafios, prevenção e promoção, direitos das pessoas com os transtornos mentais, paradigmas, percepções e práticas da saúde mental à luz da dignidade infinita. O Presidente da República apontou hoje, Dia de África, que é necessário a reforma clara da União Africana e das organizações sub-regionais. José Maria Neves falava na conferência sobre a paz e a estabilidade em África rumo ao desenvolvimento e apontou que não há desenvolvimentos sem instituições inclusivas e que o futuro de África passa pela aceleração do ritmo de transformação. Hoje é um dia importante, sobretudo de pensarmos o futuro.
A África precisa reencontrar-se de modo a acelerar o passo no seu processo de desenvolvimento para não ficar à margem dos grandes acontecimentos internacionais. E só com a aceleração do ritmo de transformação política, económica e social, a África estará em condições de inserir-se competitivamente na economia global e colocar todos os seus recursos ao serviço das africanas e dos africanos para que todas e todos possam viver com muito mais dignidade. O chefe de Estado cabo-verdiano defendeu também que, enquanto a África continuar a ser o principal fornecedor de matéria-prima para os países industrializados, não vai alcançar o desenvolvimento. O Dia Mundial de África é uma oportunidade para refletir sobre os desafios que o continente enfrenta. Essas são já considerações do presidente do PAICV. Rui Semedo mencionou em conferência de imprensa a necessidade de se criar empregos para a população jovem e a construção de uma paz duradoura para a melhoria do continente africano. Reportagem de Graciela Silva. Rui Semedo assinala que é momento para se refletir sobre a situação política, econômica e social do continente. O líder do maior partido da oposição reforça ainda que a África enfrenta atualmente problemas graves. Os desafios e as perspectivas que se apresentam aos africanos, ansiosos por dias melhores, sabemos todos que construímos conjuntamente muitos ganhos, mas sabemos também que o nosso continente enfrenta hoje alguns problemas graves que se relacionam com a instabilidade, os conflitos, a segurança, o terrorismo, a pirataria marítima, os tráficos, a pobreza, a má nutrição, a fome e outros. Para Rui Semedo, é momento de se transformar os desafios em oportunidades que possam atrair investimentos para a África. O desafio de sermos interlocutores credíveis que sabem claramente o que quer para os países, para o continente e, por isso mesmo, conseguirmos fazer ouvir a nossa voz e fazer passar as ideias e as propostas para trilhar os caminhos do desenvolvimento, da qualificação das instituições dos nossos países e da edificação de bases sólidas da transparência, da fiscalização e da prestação de contas. O desafio da formação e da qualificação dos recursos humanos, principalmente dos jovens. O desafio da criação do emprego para o aproveitamento mais racional da força do trabalho, para gerar riqueza. Rui Semedo, presidente do PAICV, defende que os africanos devem se inspirar nos seus pensadores, como Amílcar Cabral, e desta forma encontrar novas formas de agir para o bem do continente. Este é o momento de revisitar os ideais dos precursores da luta emancipadora do nosso continente, como Kwame Nkrumah, Patrício Lumumba e Amílcar Cabral, e conquistar a autonomia de pensamento, como propunha a Cabral, pensar com as nossas próprias cabeças e construir os caminhos de uma África digna, próspera e unida. E estamos desafiados ou a agir para sermos atores ativos deste processo transformacional e encontrarmos os espaços de afirmação, ou sermos apenas arrastados pelos acontecimentos com grandes custos de oportunidades inaproveitáveis. O Dia da África foi instituído em comemoração à fundação da Organização da Unidade Africana, hoje conhecida como União Africana. Criada em 25 de maio de 1963, a organização se esforça para representar um continente com 1,2 bilhão de pessoas. Na Ilha da Boa Vista, o técnico da Unidade Local para a Imigração alerta que a língua tem sido uma das principais barreiras enfrentadas pelos imigrantes. Guilherme Monteiro sublinha ainda a falta de informações sobre os processos de residência e nacionalidade e as dificuldades em aceder às plataformas digitais, como os entraves à integração plena dos imigrantes. Reportagem de Arieta Barros. Boa Vista é dos concelhos do país com o maior número de imigrantes. Guilherme Monteiro, técnico da Unidade Local para a Imigração, assegura que o pedido de residência é o assunto mais abordado. A unidade tem dado suporte na preparação do processo até à submissão. Muitas vezes, pela questão
seja ocupação, às vezes na hora normal de expediente, é que é a hora que está estado no serviço, mas e também principalmente por alguma falta de informação sobre aqueles documentos que é exigido. Então é nesse sentido também que não tem levado instituições às comunidades justamente para sessões de informação sobre o que é necessário, da documentação necessária, tanto a nível da residência como a nível da nacionalidade. Acho que é mais essa falta de informação e essa dificuldade em aceder às plataformas digitais, porque um grande número dos imigrantes na ilha mostra dificuldades a nível de literacia digital. Segundo o técnico, a Unidade Local para a Imigração da Boa Vista tem trabalhado em rede com várias instituições, associações comunitárias em prol da integração dos imigrantes. Aponta reivindicações e desafios. Primeiro, formação profissional. E não só os imigrantes, como documentos base que nortear a atuação daí, para mostrar que a formação profissional é daquelas prioridades, é daquelas maiores necessidades no seio dos imigrantes. Também não só a formação profissional, mas a questão da formação em línguas, porque não tem uma comunidade que é anglófona e francófona e que tem alguma dificuldade a nível de português. E isso te implica, por exemplo, no relacionamento com as instituições. Acaba por ser uma barreira porque a maioria das instituições ainda está a lidar com documentos em português. Atividades geradoras de rendimento, a necessidade de assistência e apoio financeiro, a organização das comunidades são também desafios apontados pelo técnico. A Universidade Técnica do Atlântico promove até ao final da noite de hoje uma feira cultural, os sons e sabores de África. De acordo com a secretária do Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade, esta é uma forma de incentivar o convívio com a cultura dos estudantes dos vários países africanos que frequentam a UTA em São Vicente. Albertino Brito. A Feira Cultural Os Sons e Sabores de África conta com cerca de 20 stands, segundo Anaísa Lopes, da UTA. Neste Dia da África, a UTA pretende apresentar ao povo de São Vicente um apanhado assim da cultura africana. Não tem gastronomia, não tem vestuário e não tem várias coisas ali. Não tem também da parte de Cabo Verde, pessoas que vêm fazer exposição. Também para dizer que não tem 12 alunos e que vêm de países ali nosso continente vizinho e que também faz exposição também de gastronomia. Com todo que o pessoal que não tem da Evascal, que é doce, mais ou menos 20 stands. Para além de não deixar o Dia de África passar em branco, a Universidade Técnica do Atlântico pretende, com este evento, promover o intercâmbio entre os estudantes cabo-verdianos com os colegas do continente, conforme Anaísa Lopes. Uma forma de catchar esse dia passar em branco, mas mais concretamente que é fazer um intercâmbio mais aluno e que também fazer mestrado na nossa universidade, porque ao longo do ano letivo eu estou a ficar a estudar, sempre focado nos estudos e depois não está bem para esses países, que tem pouco tempo ali, não está a acabar por ficar assim a conviver mais. Para a senegalesa Marinhan, a feira para comemorar o Dia de África é uma boa iniciativa da UTA. Trazer coisa da África é nossa cultura. Nós trazer coisa de nossa cultura, nós mostrar a maneira nossa África nós vive. É minha amiga Anaísa que convidamos, fica muito contente de participar no Dia de África. Fica contente, muito contente. A Universidade Técnica do Atlântico promoveu esta tarde uma feira cultural, Os Sons e Sabores de África, para assinalar o Dia de África que se comemora hoje, 25 de maio. São Miguel, Concelho do Interior da Ilha de Santiago, conta a partir de hoje com um espaço para difundir o pensamento de Amílcar Cabral, chamado de Casa Amílcar Cabral. É uma ação que se enquadra na comemoração do centenário do Herói Nacional. Reportagem de Ângela Monteiro.
Trata-se de um projeto de uma filha do município e deputada nacional, Carla Carvalho, e que contou também com o apoio de vários outros munícipes e da Fundação Amílcar Cabral. A iniciativa Casa Amílcar Cabral vai possibilitar às pessoas de São Miguel e não só conhecer mais e melhor Amílcar Cabral e o seu trabalho na construção de um Cabo Verde livre e independente, argumentou a mentora. Tivemos essa ideia de abrir um espaço para disseminar o pensamento de Amílcar Cabral. Nesse primeiro mês estamos aqui com uma exposição sobre vida e obra de Amílcar Cabral, mas depois vamos ter pequenas mentorias, pequenas palestras e visitas de estudantes aqui para conhecerem Cabral não só enquanto combatente, mas enquanto político, enquanto humanista, enquanto filósofo, enquanto agrônomo, enquanto poeta. Um espaço bem apetechado, com acesso à internet, e vai funcionar todos os dias, de segunda a sábado, até o mês de dezembro de 2024, e vai facilitar nas pesquisas e estudos dos alunos que muitas vezes moram longe, diz Carla Carvalho. De manhã até tarde, com acesso à internet, como uma pessoa aqui para orientar os jovens, convidamos a estarem aqui. Nós vamos ter uma programação mensal para recebê-los aqui, para que possam sentir e possam conhecer de facto quem foi Cabral, porque Cabral é o pai da nacionalidade, mas é preciso conhecer Cabral além daquilo que ele é enquanto pai da nacionalidade, enquanto combatente, enquanto herói nacional. Já a professora e também participante nesta iniciativa, Edna Barros, disse que é um projeto inovador e apelou aos utentes para tirar o máximo de proveito da Casa Amílcar Cabral, mas também para a preservação do espaço. Cabral teve uma luta profunda, reflexiva, e uma luta crítica para a independência dos dois países. Portanto, acreditamos que com isto os nossos alunos, a comunidade, terão a oportunidade para conhecerem e também divulgarem a história para outras gerações. O meu apelo é, em primeiro de tudo, é manter, preservar, visitar e divulgar o espaço. Foi aberta no Dia da África a iniciativa Casa Amílcar Cabral, com uma exposição sobre vida e obra de Cabral, situada em Veneza, na cidade de Calheta. Fechamos com notícias internacionais. Prosseguem os combates em Gaza, apesar da decisão do Tribunal Internacional de Justiça que obriga Israel a pôr termo à ofensiva em Rafah. O Conselho de Segurança da ONU também aprovou uma resolução que condena os ataques a trabalhadores humanitários e ao pessoal da ONU. Israel não deu sinais de mudar o rumo das operações após a decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Relatos dão conta de ataques contínuos nas imediações do Hospital do Kuwait, incluindo o campo de refugiados. Os tanques e as tropas israelitas avançaram para o sudeste de Rafah e dirigem-se para a zona ocidental da cidade, densamente povoada. A decisão do Tribunal Internacional da ONU aumenta a pressão sobre Israel, cada vez mais isolado, poucos dias depois da Noruega, Irlanda e Espanha terem anunciado que vão reconhecer um Estado palestiniano e de um procurador-geral ter emitido mandatos de captura para o primeiro-ministro israelita e parte dos líderes do Hamas. Hoje, Israel, Estados Unidos e Qatar concordaram em retomar as negociações para uma trégua com o movimento Hamas, noticiaram os meios de comunicação israelitas. As conversações deverão ser retomadas na próxima semana. Os meios de comunicação noticiaram que o chefe de serviço de inteligência do país chegou a acordo com o diretor da CIA e com o primeiro-ministro do Qatar sobre um novo quadro para as negociações. 25 pessoas morreram hoje, várias delas crianças, num incêndio de grandes proporções num complexo de parques infantis na Índia. O incêndio está já sob controle, informaram as autoridades, que tentam agora recuperar os corpos. Até o momento, cerca de 25 foram recuperados e enviados para o hospital para posterior investigação, disse o comissário da polícia numa declaração à imprensa. A tragédia aconteceu num complexo de entretenimento na cidade de Rajkot, estado de Gujarat. O presidente dos Estados Unidos reafirmou a sua decisão de não enviar soldados norte-americanos para a guerra na Ucrânia, embora tenha reforçado a sua posição de continuar a apoiar o país durante a guerra com a Rússia. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, apelou aos países ocidentais, como os Estados Unidos, França e Reino Unido, que enviem ajuda
militar que permita atacar as infraestruturas usadas pelo exército russo. Por outro lado, o presidente norte-americano sublinhou o papel fundamental do apoio dos Estados Unidos aos seus aliados em todo o mundo, incluindo a Israel e o Indo-Pacífico. Joe Biden, em particular, salientou a importância da neutralização dos ataques iranianos contra Israel em abril e o seu apoio aos aliados face ao crescimento do militarismo da China. 19 horas e 29 minutos, assim é que é o correto. Tempo de pormos um ponto final nesta edição noticiosa. A informação voltará a estar consigo amanhã às 10 com o Orlando Lima. Eu sou Milo Rodrigues, do outro lado está o Augusto Fortes. Despedimos-nos com um forte abraço. Fique bem, fique com a rádio de Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.